Fala, nação! Saudações do Nação! Vambora aqui com mais um vídeo, né? E dessa vez o vídeo é um vídeo muito importante para a gente poder reger aqui, né? Sobre o interesse do Flamengo em cima do Douglas Costa. Isso mesmo, aquele ex-grêmio, seleção brasileira, Baia. Marcos Braz jantou ontem à noite, né? Com o Douglas Costa no dia 22, né? Que é ontem, na Barra da Tijuca. Será que desse encontro aí sai algum acerto? Então vamos embora reger aqui esse vídeo aqui bem rapidinho, né? E ver os números do Douglas Costa nas últimas temporadas, né? Se vale a pena o acerto ou não. Tua opinião, vale a pena o acerto entre Douglas Costa e Flamengo? Ele é um excelente jogador, isso não tem como contestar. Mas o entregue dele, a última passagem pelo Grêmio não foi tão boa, né? Então tem esse medo. Será que ele vem para jogar ou só passear, né? Então vai deixando seu like e sua inscrição para ajudar o canal. E eu quero dar os créditos ao canal ESPN no Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos e vambora pro vídeo, nação! Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi visto em um jantar com o Douglas Costa, ex-jogador do Grêmio mais recentemente, estava também lá no futebol dos Estados Unidos. E claro, quando a notícia foi divulgada aí nas redes sociais, a torcida já criou toda uma expectativa de um possível acerto. O Flamengo vem papando aí a maioria dos títulos e dos jogadores também aqui no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, e seria mais uma estrela aí para compor esse elenco tão recheado. E a gente vai discutir isso agora para saber se é uma boa ou não, entendendo também esse rumor aí de que o Douglas Costa pode jogar no Mengão na próxima temporada. Vale o investimento? Números dele no Grêmio e também no LA Galaxy. Ele estava lá em Los Angeles. Jogo dele. Fizemos um jogo aqui da MLS, que é a Liga de Futebol lá dos Estados Unidos. Olha aí, ó. 29 jogos na temporada 2021, 21 como titular, 29 também, um a mais na temporada passada da MLS, 18 como titular. Até que ele esteve consideravelmente em campo, né? 67% aí no Grêmio e 73% no LA Galaxy. Poucos gols. Não que ele seja um cara na carreira de muitos gols, mas 3 no Grêmio, 4 no time norte-americano. Gols pro jogo, assistências também não participando muito, né? Você vê aí, minuto para participar de um gol. Deixa a desejar. Deixando um pouco a desejar, e 4 jogos, vai para participar de um gol pelo menos. Não só por isso também, né? Preller, Natália e Caco. Talvez pelo que ele demonstrou fora de campo, principalmente na passagem pelo Grêmio, da última vez que esteve aqui no futebol brasileiro. Vale o investimento, Breyer? Bom dia. Bom dia, Suman, Nath, Caco, fã de esportes. O Douglas Costa ficou realmente manchado pela passagem do Grêmio, porque havia uma expectativa muito alta pela contratação dele, por se tratar de um cara formado lá, que jogou pouco pelo Grêmio, retornando em alta, ainda com capacidade de dar retorno esportivo para o clube que o revelou. E não só ele foi mal, mas a temporada do Grêmio foi muito ruim. Então, ele teve lesões, teve a história que pegou muito mal, do casamento remarcado, a pandemia que contribuiu para isso. Então, ele acabou ficando com essa marca de, no clube do coração, no clube em que ele se identificava, não deu ali um match, realmente a relação não foi boa. Mas se a gente olhar pelo lado do Flamengo, de um dirigente que enxerga um jogador no mercado, um jogador que pode ser útil num determinado contexto. Eu não imagino o Douglas Costa chegando no Flamengo com a responsabilidade que ele teve no Grêmio, de ser ali o condutor do time, o principal craque, titular, chegando como um coadjuvante para a composição de elenco e hoje com uma realidade diferente salarial. O Flamengo teria que amarrar muito bem isso. Douglas Costa não vale o que ele veio ganhando no Grêmio em 2021. Pode ser algo que faça sentido, pelo menos, conversar. Saber do jogador, o interesse de voltar para o Brasil, o que representaria para ele jogar no Flamengo. E num contexto como esse, o Flamengo é um clube que tem mais margem para errar do que o Grêmio em 2021. E acabou custando não só a contratação do Douglas Costa, mas todo o desempenho do time e o rebaixamento. Então, eu vejo que não é um absurdo. Poxa, mas o Douglas Costa vem de temporadas ruins no Grêmio, sem chamar atenção na MLS, mas ainda assim, pela qualidade do jogador, o talento que tem, para uma composição de elenco, eu, no lugar do Marcos Braz como dirigente, sentaria para conversar, para saber quais seriam as condições do negócio. O Cebolinha, por exemplo, não foi utilizado como peça principal do time Exato. Na última temporada. E talvez seja um cara do nível do Douglas Costa, aí falando em futebol europeu, futebol brasileiro, né? Também veio com valor alto.
Eu acho que, assim, a gente sabe da qualidade técnica do Douglas Costa. A gente já sabe do que ele é capaz de fazer com a bola nos pés. Coisa que não fez no Grêmio, né? Havia-se, de fato, uma expectativa de que ele assumisse ali, fosse um protagonista, como muitos outros clubes fizeram muitos não, né? Mas alguns outros clubes fizeram de repatriar jogadores que já tinham uma história no clube e que deram certo. No Grêmio a coisa não aconteceu, né? Ele, não só extracampo, mas lesões também. Então, o que esse Douglas Costa vai poder oferecer ao Flamengo, eu sinceramente não sei. Agora, é o que você falou. O papel do Braz é sentar com um cara do nível dele, né, do nível do Douglas Costa, e entender o que ele pode oferecer em relação a questões financeiras. Porque dentro de campo, se ele tiver condições físicas, eu sei que ele vai entregar. Agora, é de investigar como é esse Douglas Costa. Ele vai estar empregado ali e dedicado a fazer um Flamengo nessa temporada também vitorioso? Não sei. Informação e vídeo divulgado pelo paparazzo rubro-negro, que cobre o Flamengo de perto. E a gente vai falar sobre o campo. Daqui a pouco a gente fala sobre o campo também. Eu quero ouvir vocês sobre a parte tática. O que o Vitor Pereira vai fazer, né? O faria, por exemplo, com o Douglas Costa, porque seria mais um. A gente tem a volta do Bruno Henrique, por exemplo. O Flamengo tem a volta do Bruno Henrique para a próxima temporada. E um time tão encaixado como foi o Flamengo agora nessa conquista de Libertadores e Copa do Brasil. Eu quero ouvir o Caco também falando um pouquinho sobre essa possível ida do Douglas e na sequência a gente fala sobre o campo. Tudo bom, Caco? Bom dia. Tudo bem, bom dia Natália, Breiler, fãs de esportes. Eu fico na dúvida de como ele vai se comportar no Flamengo em relação a, por exemplo, encarar o banco. Porque o comportamento que ele deixou no Grêmio, claro que no Grêmio ele era o cara. No Flamengo ele vai ser mais um dos caras que entregam futebol e tem um histórico que ele tem muita qualidade, um jogador de muita qualidade. Agora, recentemente essa imagem dele ficou muito arranhada e cria uma pulga atrás na orelha para qualquer clube. Primeiro fisicamente, né? Problemas físicos recorrentes ao longo da carreira. Também o comportamento, ele não tem mais o casamento e a festa do casamento, mas um jogador que pede, quando o clube está sendo rebaixado, para ser liberado de um jogo importante contra o Atlético Mineiro, para comemorar o seu casamento, porque já tinha acertado aí erro da direção, claro, completo, mas ele não ter a sensibilidade de imaginar, porque não se pensava que o Grêmio estaria nessa situação. Ele planejou isso com a diretoria, imaginando que o Grêmio estivesse talvez classificando, era o que a gente imaginava do Grêmio, classificando para uma Libertadores, uma Sul-Americana, ou no mínimo não cair. Então esse comportamento do jogador foi muito estranho. Então eu fico pensando, como ele vai encarar no elenco do Flamengo um banco de reservas, um jogador com a personalidade que tem, que quando faz o gol e é vaiado pela torcida do Grêmio não entende e mostra a camisa 10, tipo assim, eu sou o cara, vocês estão errados e coisa e tal, uma personalidade muito forte nesse sentido que bate de frente com o torcedor. Será que ele vai encarar as críticas do torcedor do Flamengo na primeira vez que ele for mal ou que ele não entrar bem? E isso pode acontecer com qualquer jogador. Agora, por outro lado, o Breiler, que eu acho que colocou bem, o Flamengo é muito mais fácil de encaixar qualquer jogador no time do Flamengo, bem mais fácil do que o próprio Grêmio. E com a qualidade que ele tem, certamente ele tem muito a entregar. Aí agora a gente vai ver, né, a questão tática, onde que ele pode se encaixar nesse time do Vitor Pereira. Você que está em casa pode mandar sua mensagem para cá, hashtag F360BR. Eu quero saber se o torcedor do Flamengo quer ou não quer o Douglas Costa no Mengão para a próxima temporada. Você pode participar aqui, daqui a pouco eu leio a sua mensagem no Twitter. O Vitor Pereira é um cara que vai chegar para comandar o Flamengo para essa temporada e a gente sabe do que ele fez com o Corinthians na questão. A gente discutia isso ontem, né? Sobre como ele mexeu no time ali quando ele chegou ao Corinthians, não agradando muito os jogadores, olhando mais para o campo, para o desempenho, para a parte física. Será que esse match, daria match aí no Douglas com essa filosofia, com essa ideia do Vitor Pereira? E mais do que isso, será que não é muito carabão num time? Tem espaço para todo mundo? O Flamengo tem se caracterizado por ser muito... competições, né? Só jogam 10 e o goleiro 11. Ó. Mas o Flamengo tem se caracterizado por ser agressivo no mercado. Traz Cebolinha, traz Marinho. Ele quer rechear o seu elenco para ter jogadores do mesmo nível como reservas. No caso do Douglas Costa, se a gente analisar só a bola, tirar o comportamental, tirar esse passivo que ele deixou no Grêmio, eu vejo que ele se encaixa bem nas ideias do Vitor Pereira. Em alguns momentos no Corinthians, o Vitor Pereira escolhe o Adson, privilegia um cara jovem, porque o Adson, além de rápido, ele tinha uma capacidade de organizar a equipe pelo lado.
Quem faz isso no Flamengo hoje, muito bem, é o Everton Ribeiro. Então, titular absoluto da posição. Mas o Douglas Costa, como reserva, dá uma alternativa com mais explosão. Ele é um jogador que vai mais para 1 contra 1, tem essa capacidade criativa também. Para mim, é um cara com uma característica diferente do Marinho, por exemplo, que é mais um atacante, um finalizador. Os dois são canhotos, jogam pela ponta, mas de características diferentes. Exato. O Douglas Costa, mais articulador, um cara que mistura as características de Marinho e Everton Ribeiro. Então, pensando num clube como o Flamengo, que tem essa capacidade financeira de ter mais de um bom jogador por posição, eu vejo que pelas ideias do Vitor Pereira se encaixa. Para mim, a grande questão é financeiro, como o Flamengo vai encontrar uma composição, já tem um elenco muito caro, para encaixar o Douglas Costa, se encontrar oportunidade de mercado, jogador querendo voltar, topando baixar um pouco a pedida salarial, eu vejo válida a conversa e até uma possível investida. Eu estava brincando, né, falando que só jogam 10, mas tem título para ganhar, né? Tem Copa do tem Brasil, tem competições. Libertadores. Então, por isso, né, tem brasileiro, tem estadual, tem Recopa. Exato. Título não falta para mudar o time, para manter o time forte em todas as competições. O movimento do Flamengo é pensando em ter, não só, a gente fala muito, mas os treinadores falam muito, né, de não ter só, eu não conto só com 11 jogadores. Mentira, a maioria já sabe que são os 11 ali, os eleitos titulares. E durante a temporada, uma temporada longa, onde você tem já Mundial, Recopa, você tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, quanto mais você tem seu elenco recheado. E se você puder ter 22 titulares, você consegue rodar muito mais o seu elenco. Agora, é o que o Breler falou, é o cuidado. O Flamengo também tem muito dinheiro, a gente sabe, mas tem que ter um pouco de discernimento ali, de equilibrar, né? De pensar no contexto total. Porque a gente fala de um Douglas Costa que a gente viu e que a gente já não vê há algum tempo. Né? A gente sabe da capacidade, do que ele pode oferecer. Mas aí eu tô com o Caco. E aí? Mas ele vai pro banco, ele vai aceitar isso legal? Como é que vai ser esse processo? Vitor Pereira vai olhar para ele e vai falar, não, então o Everton vai pro banco. E como é que vai ser isso? Então há todo um processo ali que a diretoria vai avaliar. Agora, Flamengo, se tem Cristiano Ronaldo no mercado, tem que olhar, gente. Vai atrás, né? É obrigatório que todo dirigente, todo cara que planeja o futebol, que organiza, que faz ali toda a compensação do clube, pense nos melhores atletas para compor seu elenco. Se vai ser possível, aí é outra questão. Mas que ele tem que conversar, tem. Tem que falar, Breler, e aí, você tá livre amanhã para fazer o programa? Putz, amanhã eu não tô. E não tô mesmo. Bom, então... Não, acho que o Marcos Braz... A conversa é válida. Ele tá fazendo o papel dele ali. O Flamengo tá abocanhando, como eu disse, todo mundo. Sondagem não é garantia de contratação. Então, Marcos Braz está ali, por enquanto, jantar, coisa ali de relacionamento, dá essa perguntada. Mas, para mim, não vale trazer o Douglas Costa no mesmo patamar em que ele voltou ao Brasil no Grêmio. Que ali era um dos maiores salários do país. Para um clube... Diferentemente do Flamengo, o Grêmio se organizou financeiramente, mas não tem a mesma bala na agulha de ser tão agressivo no mercado quanto o Flamengo. Então, nesse caso, eu vejo que muitos torcedores torcem o nariz por causa do histórico recente do Douglas Costa. Se a gente for analisar carreira, um cara que chegou na Europa, jogou Bayern de Munique, conseguiu ter uma carreira longa, é interessante e é inegável a qualidade. Disputou Copa do Mundo. Agora, pelo histórico de lesão e o que deixou no Grêmio, deixa essa preocupação e faz com que o Flamengo tenha até um trunfo nessa negociação, de saber que o jogador está embaixo. O Flamengo está na vantagem, Exato. Porque tem um elenco estrelado, é o atual campeão da Libertadores. Não é uma necessidade obrigatória, um desespero de encontrar um cara... O Flamengo está na vantagem completa. E outra, quem não queria jantar também, né? Jantar num lugar legal. Pago ainda? Ele chega... Diga lá, Caco. Ele chega para o banco, na minha opinião, né? E ele pode entregar muito tecnicamente. Eu vejo que é uma ótima contratação. Ele é um grande jogador. Sim. A questão é aquilo que eu já falei em relação à personalidade dele de ficar no banco ou não. Agora, na relação na hierarquia do banco, eu vejo ele, se estiver fisicamente bem, já na frente do Cebolinha e do próprio Marinho. O maior qualidade e potencial para ser, assim, talvez o 12º jogador. Aquele cara para mudar em várias posições até. Ele é versátil, cobrador de falta... Bate muito bem na bola, é importante, jogador que pode entregar muito para a equipe do Flamengo, mas começando no banco. E quando o Bruno Henrique voltar fisicamente,
é mais um para tirar a posição dele e a concorrência vai ser difícil. Ele pode entregar bem nessa questão de variação de jogos. Ele tem essa característica de ser um cara que entra para mudar o jogo, né? Que dá outra cara. Vocês estão com o Caco? Será que ele entra... Eu não sei se ele entra para tomar uma vaga, entre aspas, do Marinho e do Cebolinha. Será que esses caras não estão um pouco à frente? Será que ele chegaria já para tomar a vaga de reservas que hoje são quase que ali titulares do time? Então, mesmo que não tome, um cara como Douglas Costa, com esse currículo, já bota uma pressão automática. Sim. Se alguém tiver relaxado ali no ataque, já vai saber, opa, o cara chegou. Exatamente. E não só, o Douglas Costa não precisa se provar mais como jogador. Mesmo com esses 2 últimos anos dele? Então, mas caras desse tamanho já tem uma hierarquia que os próprios atletas reconhecem. Opa, isso aqui tem bola. Então, se ele interessado, um cara que consegue retomar o seu melhor no aspecto físico, para mim tem bola para ser um concorrente à altura. Para mim o Cebolinha hoje está à frente. Mas vai ter que mostrar dentro de campo. Claro, mas hoje o Cebolinha está à frente, conseguiu terminar a temporada relativamente bem, por mais que tenha demorado a entrar nesse sistema do Flamengo, conseguiu. O Marinho oscilando bastante, então nesse cenário de disputa, não titularidade num primeiro momento, acho bem difícil e imagino até que a abordagem do Flamengo é já considerando o Douglas Costa num outro patamar, um jogador de 32 anos, que vai chegar num contexto bem diferente do Grêmio. O Braz falou isso no jantar? Entre a entrada e o prato principal, ele falou ali, ou entre a sobremesa, né? Ele falou pro Douglas, calma, então, se você vier... Eu vejo que isso dificilmente entra no papo de um clube que está querendo contratar um jogador. Pô, você está chegando para ser reserva. Será que não entra num papo com um cara desse nível? Não. Não, acredito que não. E o Douglas sabe, até pelo elenco que o Flamengo tem, e é um elenco vencedor, que vai ser difícil conquistar um espaço. E é bom para ele isso. Agora, para o Flamengo, hoje, é melhor para o Flamengo contratar o Douglas ou para o Douglas jogar no Flamengo? Para mim é indiscutível que o Douglas precisa de um espaço, de um holofote como o Flamengo para se recuperar, para ter uma imagem diferente do que deixou no Grêmio. Mas analisando friamente, só pela bola, o que o Vitor Pereira privilegia de jogo, eu vejo que pode ser um reforço interessante por chegar embaixo e o Flamengo talvez conseguir uma pechincha de mercado para reduzir a pedida salarial. Vamos dar uma olhada no que os nossos fãs de esporte estão falando. Agora eu quero ver se vocês vão manter a opinião de vocês aí, porque eu estou sentindo aqui pelo Twitter, na hashtag F360BR... a galera não está muito feliz. Não está nada feliz. O Danilo está falando que o Flamengo precisa contratar pelo rendimento e não pelo estrelismo. Olhando para os números que a gente mostrou há pouco, o rendimento não vai muito ao lado do Douglas. O Silvani tá falando, ninguém quer o Douglas Costa, não. Viu, Natália? Tá falando pra você aí, ó. Pra mim? O José Laércio Pereira tá falando, seria o novo Vitinho ou estou pessimista? Ingrato, Vitinho. Vitinho teve seus bons momentos. Aí ele tá sendo... Cara, assim... Vitinho entregou. A torcida tem razão em colocar essa questão, porque o histórico é o que a gente vinha falando... não só do Douglas Costa, mas de outros jogadores que já não apresentam um futebol como a gente via, né? E aí eu posso citar o exemplo, voltar lá no Daniel Alves, que justifica. É uma temporada passada em que o Douglas Costa ficou muito abaixo daquele Douglas Costa que a gente já viu. É o que a gente falou, o Flamengo não está no desespero precisando de uma estrela, de uma super estrela, de um cara que já foi muito bom, para voltar ao cenário brasileiro e ser protagonista, como foi o caso do Grêmio. O Grêmio, quando vai atrás do Douglas Costa, além da identificação, tem uma necessidade de um protagonista de peso naquele time. E não deu certo. E não deu certo. O Flamengo pode arriscar no sentido daquilo tudo que os meninos já disseram. Mas será que precisa arriscar? Mas não tem. Então, mas arriscar. Mas se o valor for bom, por que não? Ele é um jogador que, tecnicamente, se ele tiver condições físicas, ele vai entregar muito. Mas agora, sim, tem que ser algo que financeiramente para o Flamengo esteja ok. Não vai comprometer mais nada. A minha questão é, você já vai, entre aspas, apostar num técnico novo para uma temporada nova, e aí você vai pôr nesse bolo um jogador que... Porque assim, não é que nos últimos anos ele vem sendo um jogador regular, que você sabe que você vai colocar ele ali, ele vai se adaptar rapidamente, ele vai entregar pelo menos aquele que ele estava entregando nos últimos 2 anos. Ele terá que ter uma melhora significativa
ele vai precisar de uma melhora significativa dos números deles dos últimos anos, com um técnico novo. Então, a minha pergunta, será que vale essa aposta para o Flamengo? Será que o time já não está tão encaixado e já não vai precisar desse time para o Vitor? Tecnicamente, Matheus, é porque ele fisicamente não estava tão bem, ele vinha de lesões, ele tem que ter essa sequência. A dúvida é assim, é bem o que a Natália falou, se ele estiver bem fisicamente, ele encarar de boa essa questão de ficar no banco, ele vai começar no banco, né? A não ser no Campeonato Carioca, para estrear o novo jogador, pode ser que coloquem ali, mas aí não vai ser uma estratégia do Vitor Pereira do time titular, vai ser algo até para testar o jogador, pode ser importante. Mas eu digo quando for jogo para valer mesmo, time titular do Flamengo, ele vai estar fora no início. Ele vai encarar de boa isso por um tempo, né? Entrando, deixando o Marinho entrar na frente. Essa é a questão, porque quando ele estiver bem fisicamente, tecnicamente vale a pena daí a questão financeira se ela for adequada ao valor do jogador pela idade. Aí por que não tentar, por que não buscar? Prefiro jogadores assim que a gente conhece tecnicamente do que aquele que é uma aposta e nunca entregou tecnicamente, porque ele entregou, até mesmo na seleção brasileira na Copa, quando ele entra, ele entrega muito bem, poderia ter entrado até antes no time na última Copa, quando jogou muito bem. A última Copa dele foi uma das esperanças do Brasil quando ele entra para o jogo contra a Bélgica. Também deu um calor naquele lado direito da defesa belga. Ele é um bom jogador. Não, ele é um baita de um jogador. Um baita jogador. Pro cenário brasileiro hoje, porque a gente tem de escassez de talento, de craque, porque pode citar numa mão os craques realmente que jogam hoje no Brasil. Ele é craque. Craque mesmo. Ele é nesse cenário. E voltando ao Brasil, ele teria condições de se juntar ele foi protagonista no Bayern, protagonista na Juventus, em grandes times da Europa. Não, eu não recomendaria a contratação do Douglas Costa para um clube como Santos ou São Paulo. Dívidas altas, a necessidade de dar o tiro certeiro. Com o Flamengo, esse risco é reduzido por já ter essa base. O Flamengo não está contratando por uma necessidade, como a Nath falou, uma urgência. E, principalmente, por ter a capacidade de barganhar. O Flamengo hoje, por ser um clube que tem capacidade competitiva, capacidade de disputar título, de ser atrativo para o atleta, consegue, em algum momento, conseguir reduções como a do Oscar. O Flamengo foi negociar com um cara que ganhava uma fortuna na China, estava disposto a baixar essa pedida porque queria voltar para o Brasil e sabia que não havia um lugar melhor do que o Flamengo. Então isso também pode pesar na hora de negociar com o Douglas Costa, conseguir, quem sabe, números razoáveis pelo momento de carreira dele e ser um cara útil pela ideia do treinador. O Matheus Vital, que voltou desacreditado para o Corinthians, o Vitor Pereira usa bastante por ter essa característica de um articulador que joga pelo lado. E o Douglas pode entregar isso. Agora imagina, igual a nossa grua, que ela vem passeando. Vocês imaginam no dia lá da estreia do Flamengo, a grua vai passeando assim, ó. Cebolinha, Douglas Costa, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, Rapaz, focando só no ataque ali. É muita gente boa, não? É muita gente boa, cara. Ainda tem a molecada, né? Isso é bom para ele, pro Douglas Costa, porque ele divide a responsabilidade. Quando ele chega no Grêmio, ele era o cara do Grêmio. Sim. Todo mundo cobrava só dele, muito mais dele do que os outros. No Flamengo isso é uma vantagem. Claro que quando ele entrar vai ser cobrado muito pelo torcedor do Flamengo, mas ele tem outros caras para dividir e para serem cobrados num elenco de grande qualidade. Então, por isso que, nesse aspecto, ir para o Flamengo, como o Breiler falou, se ele vai para o Santos, imagina a cobrança, é uma coisa meio Ricardo Goulart, guardado as proporções do jogador, mas só estou dizendo o que se espera de um jogador quando vai para um clube como o Santos, e quando vai para o Flamengo é diferente. O próprio Cebolinha, olha como administrou bem o Flamengo, ele não começa muito bem, tem algumas chances, daqui a pouco ele desperta no Flamengo e está tendo outras oportunidades. É assim que o Douglas Costa pode entrar no Flamengo para ir muito bem. E outra, aposta alta. Agora em São Paulo são 12h06, a gente vai começar o nosso giro atualizando as informações de mercado dos grandes clubes do Brasil. Começamos então pelo Flamengo e essa figura do Douglas Costa. Pedro Henrique Torre está em frente à sede do Flamengo e vai contar pra gente o que acontece por lá. Normalmente, né, Pedro, jantar de fim de ano sempre tem repercussão, mas igual esse eu não tinha visto não, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Muito boa tarde para você, boa tarde também, Mari, também ao Marra, os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center.
É verdade, nunca tem, sempre tem alguma repercussão, mas o Flamengo geralmente tem bastante repercussão quando tem jantar assim de fim de ano. Lembro muito bem quando haja jantar naquela época do Ronaldinho, lembra? Assis e tudo mais, tinha churrascaria para lá e para cá, fim de ano também foi bastante animado. O Flamengo de vez em quando tem disso. E aí surgiu nos últimos dias essa questão do Douglas Costa. O Flamengo teve o seu nome envolvido, o Botafogo de cara já veio a público negar que estivesse em negociação com o jogador. O Flamengo também não confirma, o Marcos Braz fica em modo avião, também não gosta de falar nem um pouco, mas ontem o paparazzo rubro-negro, também o companheiro Bruno Castanha, tiveram um flagra ali de um encontro do Marcos Braz com o Douglas Costa, um restaurante na Barra da Tijuca, zona oeste aqui do Rio de Janeiro, mostrando o encontro dele com o jogador, também mais algumas pessoas na mesa, e na saída o Marcos Braz não quis dar muita palavra sobre o assunto ali, disse que encontrei ele lá, encontrei o jogador. O Flamengo não se manifesta exatamente sobre essa situação, mas é aquele estilo Marcos Braz, né? Estilo que ele diz de gelo no sangue, pouco provável, como foi na época do Michael também. O Flamengo buscando opções no mercado, não teria por que encontrar simplesmente no fim do ano assim o Douglas Costa sem nenhum tipo de motivo. Então, Douglas Costa tem 32 anos, está no Los Angeles Galaxy desde que saiu do Grêmio, ainda tem mais um ano de contrato com a equipe norte-americana. Então, o Flamengo buscando algumas opções no mercado. Ainda tem um foco muito virado também lá para o Gerson, a questão do Olympique de Marseille, que a gente vem sempre batendo na tecla, que está dificultando bastante também, 20 milhões de euros. É um valor muito alto. Tem o goleiro Rossi, do Boca Juniors, que a gente também já vem falando há alguns dias, que o Flamengo espera ali virar para janeiro para a questão do pré-contrato, que fica mais fácil depois conversar com o Boca para a liberação imediata. Então, o Flamengo movimentando, mas aí teve esse flagra, Bruno, que aí talvez parece que o Marcos Braz não gostou bastante de ter um flagra, mas aí não tem muito jeito, né? Vai para um restaurante e tudo mais, alguém fala para um, que fala para outro, e aí o vídeo foi flagrado. Douglas Costa, 32 anos, e aí nas redes sociais não teve uma recepção tão boa assim, muita gente reclamando, assim, que é um jogador que às vezes passa muito tempo no departamento médico. Então a gente vai acompanhando que vai se desenrolar daqui para frente essas possibilidades para o técnico Vitor Pereira, que chega em janeiro no Ninho do Urubu. Valeu. Do Boxing Day, claro, vocês acompanham aqui na ESPN e na ESPN pelo Star Plus. Agora a gente volta a falar sobre o mercado dos grandes clubes aqui no Brasil, começando com o Flamengo, já que desde a noite de ontem esse jantar repercute muito. Vamos lá então com o Pedro Henrique Torre, que traz pra gente as informações do Flamengo. Ô Pedro, o rubro-negro não estava sonhando com a chegada do Douglas Costa. De repente, ele aparece jantando com o Marcos Braz. Parece que isso não empolgou muito a torcida, né, Pedro? Mas o que existe de fato nessa história? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, boa tarde para você, Mari, Marra, todos os amigos do Sport Center. O Flamengo gosta muito de um sigilo, né, Bruno? Então, tem trabalhado bastante com isso, tem sido a tônica dessa diretoria desde que assumiu ali em 2019. O Marcos Braz gosta bastante ali de um modo avião. Então tem sido essa tônica dele, do Bruno Spindel, até o presidente Rodolfo Landim bastante. Ontem ele acabou flagrado aí nesse encontro com Douglas Costa, num dos seus restaurantes favoritos ali na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Douglas Costa chegou até a ser comentado que o Flamengo tinha um interesse no Douglas Costa, até o Everton Guimarães, companheiro lá da imprensa mineira, chegou a dar essa informação que o Flamengo teria um interesse no Douglas Costa junto com Botafogo e Grêmio. O Botafogo negou de primeira essa situação, o Flamengo se mantendo bastante blindado, não querendo falar nem um pouco sobre esse assunto. E aí ontem o paparazzo rubro-negro, também o companheiro Bruno Castanha, flagraram lá o Marcos Braz nesse mais um daqueles jantares assim que geralmente ele tem com empresários, jogadores e tudo mais. Douglas Costa geralmente passa alguns dias assim em fim de ano no Rio de Janeiro, e aí teve aquele encontro que nada é por acaso, né, Bruno? O Flamengo
sempre, já na saída do Grêmio, deu uma monitorada no jogador e tudo mais, só que aí ele acabou preferindo seguir para o futebol norte-americano, teve uma saída desgastada do Grêmio, tem 32 anos, contrata até o fim de 2023 com o clube norte-americano e aí fica como uma das possibilidades. Marcos Braz nunca fala assim que tem um negócio muito adiantado, algo nesse sentido. Então, lembra da negociação com o Michael, ele falou pouco provável e depois o Michael acabou aparecendo. Então, dessa vez, ali até na saída, até o próprio paparazzi, ele falou, não, encontrei com ele aí. Então, foi mais nesse sentido que o Marcos Braz está falando. Então, é inegável assim que ele não vai encontrar para desejar Feliz Natal, para trocar presente, fazer um amigo oculto, um amigo secreto, como vocês dizem aí em São Paulo, né? É mais mesmo para, enfim, tentar entender um pouco a situação ali, o que está acontecendo como uma das possibilidades, assim como ele tem outras no radar, como foi flagrado também encontrando com o Gerson, assim, que todo mundo já sabia o notório interesse, é aquele cafezinho que o Marcos Braz gosta de ter, o tete-a-tete assim com os jogadores para saber da possibilidade de vestir a camisa do Flamengo. E é até interessante porque ontem a gente falava dessa história envolvendo o Botafogo e o Pedro trazia pra gente o seguinte, o Botafogo foi muito transparente na história e não está acontecendo assim transparência nesse caso do Flamengo, ou pelo menos o Flamengo vem negando o que pode acontecer. Bom, jogos então lá no Los Angeles Galaxy, 29-18 como titular, 73% a presença dele em campo, fez 4 gols, tá? E deu 3 assistências, esses são os números do Douglas Costa. É um momento assim onde existem muitas informações, existem muitas especulações envolvendo grandes times, envolvendo grandes nomes. O fato é que no Flamengo temos um jantar. Concreto é isso. Concreto é isso. Temos um jantar. Faz sentido ter um jantar com Douglas Costa? Faria sentido conversar com Douglas Costa, Marra? Além da boa companhia, assim, eu olho para o time em campo, eu não vejo tanta coisa, não vejo assim, mas o Douglas vai revolucionar um Flamengo. Não, eu acho que o Douglas revolucionaria outros clubes no futebol brasileiro. No Flamengo, eu acho que ele não revoluciona. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, gente, né? O Flamengo é um campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Não precisa. Eu não sei o que passa na cabeça do Braz, do Flamengo. Eu não sei se tem algum fato novo aí que está por surgir, de alguém para sair, não tenho essa informação. Como o concreto teve um jantar e a possibilidade esse jantar pode ser um papo para contratação, eu olho para o time e penso, já tem. Já está, o Flamengo é muito bom e com o que tem foi campeão. Daí para frente, assim, tá pensando então, talvez, em dar o pulo do gato e buscar as 3 competições. Ok, faz sentido, vai ter um elenco maior, tal, porque nas últimas 2 temporadas, essa foi a cobrança. Há 2 campeonatos, o Renato tomou umas broncas por causa disso. Sim. Na temporada passada, o Dorival... eu não consigo colocar a culpa no Dorival, porque o Dorival foi campeão, né? Mas ele teve que fazer escolha em algum momento. Né? Então, ok, pensando nessa composição de cenário e lembrando que o Pedro disse, o que você disse, que foi apenas um jantar, eu fico aqui, ok, faz algum sentido, mas eu prefiro esperar um pouco mais. Para ter alguma coisa mais de concreto, né, pra gente falar, eu também acho. E é muito curioso, porque a gente pode avaliar também sobre essa... talvez necessidade do Flamengo apresentar um nome forte, né? A gente teve o Vidal na temporada passada, por exemplo, e a gente falou muito sobre isso. O próprio Cebolinha, né? Exatamente. É que quando a gente pega o Vidal e aí agora a gente pega o Douglas, a gente consegue ampliar um pouquinho mais, né? No cenário internacional. Então, trazendo esse nome, como que vai atrair de patrocínio, enfim, uma série de questões. Agora, para compor elenco, para titularidade, a gente falava sobre o Vidal, vai aceitar muito bem o banco de reservas, a condição de reservas. O Dorival depois conseguiu encaixar e realmente fez sentido a contratação do Vidal. Então, acho que pode ser uma contratação que pode, né, responder por si só, se ele joga, se ele está em forma, se ele entrega. Mas, por enquanto, a gente não tem muito até porque, e são tantas dúvidas, né, Pedro? Porque é até assim um perfil, acho que não só do torcedor do Flamengo, mas acho que o torcedor carioca é um torcedor otimista, né?
E o torcedor do Flamengo, quando algum nome é especulado, ele já se empolga e fica, se chegar, esquece e tal. Dessa vez não foi assim, né? O torcedor não parece que ficou muito empolgado. Bruno, assim, rapidamente, antes de voltar para o Talvez Pedro... a última lembrança dele aqui no Brasil não empolga. Eu acho que esse é o ponto. Assim. Então. Para mim, se inverter a ordem da frase, para o Douglas Costa, o Flamengo é um presentaço de Natal. Nossa Senhora. Presentaço de Natal. Que a última imagem dele no Brasil não foi imagem boa. E o Flamengo é o Flamengo. É sobre expectativa e realidade, né? Eu acho que o que a gente pode imaginar, o que a gente sabe da entrega do jogador é uma coisa. O que a gente viu no último retrato por aqui não foi isso. Antes da diferença de perfil de contratações, por exemplo, dos grandes clubes agora que tem a maior potência assim, desportiva do Brasil, pelo menos financeira também, talvez rivalizando também com o Atlético, Palmeiras e Flamengo, né? Como o Flamengo opta por perfil bem diferente do Palmeiras. E o Flamengo busca sempre grandes nomes mais experimentados, de renome internacional. E o Douglas Costa, nesse sentido, encaixa muito bem nesse perfil que o Flamengo deseja. A gente lembra que ano passado, por exemplo, o Marinho até chegou no Flamengo, até com uma boa desconfiança de muita gente e tudo mais, mas ele já tinha sido o rei da América e tudo mais, não chega nem perto de ser, por exemplo, um nome com status do Douglas Costa, né, de seleção brasileira, clubes europeus e tudo mais. Então, o Douglas Costa, ele vai muito nesse sentido assim. O desgaste que você pode ter apontado aí de que a gente tem esse termômetro hoje em dia, não tem como fugir, é muito de rede social também, a repercussão que tem e tudo mais, talvez muito pela saída mesmo dele do Grêmio e a questão física, né? Uma questão física que sempre acompanhou o Douglas Costa na sua carreira. Acho que isso que impacta bastante, porque qualidade técnica, inegavelmente, ele tem. Sim. Quantos meses o Vitor Pereira precisou convencer o Roger Guedes a marcar? Imagina o Douglas Costa. Mas eu acho que no Flamengo o Vitor vai ter que negociar algumas coisas, viu? Eu acho que numa gestão de elenco ali, ele vai... Paulo Souza tentou impor algumas coisas e não deu certo. Então acho que o Vitor vai ter que ter um joguinho de cintura melhor ali. Mas uma coisa muito rara na minha história, apesar de ter elogiado ontem o Marcelo Paz, é elogiar a direção. Eu acho que se realmente tem um interesse, se não foi apenas um jantar... Eu acho que esse papo olho no olho, do braço com ele, é o papo para sentir. Meu amigo, você sabe que a sua imagem não está boa? Verdade. Você sabe o tamanho disso aqui? O que é isso aqui? A dimensão que é o Flamengo, o holofote que é o Flamengo? Você quer mesmo passar por isso? Ou você quer mesmo você está disposto a pagar o preço para isso? Eu acho que o jantar olho no olho, ele... adianta alguns capítulos nessa leitura aí, sabe? E além do você vai me entregar, né? Porque a imagem do Douglas... O Douglas Costa precisa saber que a imagem dele não tá boa. Ele precisa saber disso. Porque às vezes o jogador vive num mundo também assim, né? Meio fora do pé no chão. A questão do casamento, né? De como foi conduzida toda aquela história no Grêmio. E ele até ironizando a torcida, né, gente? Isso aconteceu, né? Isso não foi nada legal. Claro que não. Agora, eu não tiro dele a qualidade que ele tem. Sim. Eu acho que ele é um cara de muita qualidade. Mas, repito, olhando pro Flamengo, e ainda tem a volta do Bruno Henrique, né, gente? Pois é. Tem a volta do Bruno Henrique. Tem Marinho, tem Cebolinha, tem Bruno Henrique. Um ataque vai ser com 2, com Gabigol e com Pedro. Gente, traz para a cobrança ser maior pelos 3 campeonatos. É uma seleção. Porque assim, como o Pedro estava falando, né, questão de perfil, de você ou apostar mais na base ou apostar nos nomes consagrados, eu não tenho nada contra apostar em nome consagrado, né? São os nomes consagrados que fizeram o Flamengo empilhar esses títulos de 3, 4 anos para cá. Então, nesse sentido, eu acho que se você consegue bancar, pode ser muito positivo. Mas eu não vejo como o Douglas Costa vai devolver para o Flamengo, pelo que ele fez nos últimos 3 anos. Sim, é pertinente a sua dúvida. Tem a possibilidade de alguém sair, Pedro? Porque a gente ficou nessa dúvida também. Poxa, será que alguém então não vai ficar e seria uma reposição? Tem algo nesse sentido? Olha, Bruno, muito vai depender agora dessa conversa com o Vitor Pereira, né? Ele vai conversar com a diretoria, já está conversando, na verdade. Vai depender muito. A diretoria do Flamengo poderia ter até alguma ideia nesse sentido. O Marinho não foi tão aproveitado, por exemplo, na última temporada. Foi um pouquinho mais com o Dorival na reta final ali. Poderia ser uma opção, por exemplo, o Flamengo negociar no mercado, mas tudo depende agora da análise do Vitor Pereira. E, assim, a conversa que ele vai ter
olhar com um jogador, por exemplo, ele só vai poder ter a partir do dia 2 de janeiro no Ninho do Urubu. Ele não pode nem chegar direto na reapresentação na próxima semana, porque ainda tem contrato com o Corinthians. Então, vai ter que esperar um pouquinho mais. E ainda tem a questão a chegada do Vitor Pereira até o Mundial, praticamente um mês. Então é muito pouco tempo também para ele analisar, ver quem pode ser negociado ou não. O tempo tá curto já. Então é isso aí, nação. Mais um react aí, né? Que eu trago aí para vocês. Esse foi um react mais longo, né? Eu não sei se vocês gostam de um react mais longo. Se você gostar de react mais longo, é só comentar aqui no chat, né? Geralmente eu mexo react mais curto, com 10, 15 minutos, às vezes de 25, meia hora, 40, por aí. Outro ponto, em relação ao Douglas Costa, né? O Marcos Braz já jantou com ele. Até o momento, é um jantar normal, informal, né? Só para trocar diálogo, essas coisas. Mas, querendo ou não, sempre ali o Marcos Braz, a gente sabe que o Marcos Braz, ele age durante uma conversa com o empresário, o jogador, se lembra que a gente sabe como que ele age já. É aquilo. Se o Douglas Costa vir mesmo, ele quiser vir, tem interesse de vir, a gente tem que tocar em alguns aspectos. Primeiro, o jogador que se lesiona muito esses últimos anos. Condicionamento físico não está o ideal para um futebol brasileiro que joga muitos jogos durante a temporada inteira, né? Na faixa de 70 a 80 jogos para cima, né? Ainda mais com o Flamengo que chega praticamente em todas as finais, as retas finais. A idade já é um fator decisivo, 32 anos. Salário também. A imagem dele, que ele saiu do Brasil, foi um pouco manchada. Aquela do Grêmio lá, ele era ídolo lá no Grêmio, né? Então aquilo, se o jogador quiser vir, aceitar a pressão que é jogar no Flamengo, pela dimensão que qualquer notícia em cima do Flamengo dá, aí vamos ver se ele vai aceitar. Porque aquilo, bola ele tem. Só que o rendimento do Douglas Costa nos últimos anos é um rendimento pife. Tanto no Grêmio, agora no Galaxy, que se fala assim, da Major League Soccer, e outros clubes que ele passou, é um rendimento de mediano para baixo. Entendeu? Então aquilo, o cara já chega na faixa dos 30, se lesiona muito, não tem compromisso. O outro ponto, será que ele aceita ser banco sem reclamar? Porque para um jogador do patamar dele, será que ele aceita banco? E aquilo, aonde ele joga, na ponta que ele joga, geralmente quem sairia seria o Everton Ribeiro. Esse é um dos pontos que compromisso que ele vai ter com o Flamengo para jogar, se ele vai aceitar ser banco ou não. O salário pode ser um ponto decisivo. Se ele quiser 2 milhões por mês, não dá, né? Então, isso tudo vem antes de assinar o contrato, né? E o compromisso que o jogador tem mesmo com ele próprio, né? Porque ele vai para uma liga lá dos Estados Unidos, porque é uma liga mais tranquila, entendeu? Será que ele tem esse compromisso? Vir jogar, aceitar ser banco, buscar seu espaço no Flamengo, mudar a sua imagem do futebol brasileiro que ele acabou tendo. Então, esses pontos aí que acaba chamando a atenção e se vale a pena mesmo contratar. Você contrataria o Douglas Costa ou não, né? Comenta aqui no chat. É isso aí, nação. Tamo junto. E é nóis. Deixa o like. Valeu!